Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Ateliê Arte Atual e nós vamos aprender mais um pouquinho sobre materiais reciclados, pinturas, trabalhos artísticos com materiais que você tem acesso na sua casa e a sua habilidade técnica, a forma como que você enxerga as pinceladas, como que você tem uma visão das cores, da harmonia, da composição, das formas. Então, tudo isso às vezes se torna mais importante do que o próprio material em si, com certeza, né? Então, o olhar que você desenvolve para trabalhar qualquer tipo de arte, ele é que vai fazer a diferença. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho de como você pode fazer um trabalho diferente, com material acessível e que tem um toque e um requinte artístico. Então, isso é legal você poder desenvolver aí. Então, vamos lá. Aqui você pode cortar qualquer pedaço de papelão no tamanho que você desejar. E vai recortar também ao redor para fazer as molduras. Vai usar uma cola de sua preferência e vamos passar a cola e pressionar até ficar firme para a gente depois revestir com papel. Aqui eu uso o papel que vem o pão. Aqui estou usando a tinta guache para passar nessa moldurinha sobre o papel de pão. Mas você pode também utilizar a tinta para tecido ou a tinta PVA para artesanato, a tinta que você tiver disponível na sua casa. Bom, aqui eu tenho tinta para tecido, tinta PVA, tinta guache, que é uma trincha. Posso usar também
um pincel com outra numeração, por exemplo, aqui, esse aqui em torno de numeração 10, numeração 12, o pincel chato. Ou uma trincha de meia polegada, ou um pouco maior. O pincel que você vai usar não é o que vai definir o seu trabalho. O que vai definir o seu trabalho é a visão que você tem das cores, a forma da composição que você vai escolher colocar as formas, as linhas. É isso que vai definir. Você pode pintar até com o dedo, se desejar, que pode ser que o trabalho saia até mais interessante do que fosse feito com o pincel. Porque, na verdade, não é a tinta, nem as ferramentas que você usa que faz com que o seu trabalho fique do jeito que você gostaria que ficasse. Mas, assim, a sua criatividade, a sua percepção de cores, de linhas, de formas, a composição daquilo que você vai colocar na ideia da pintura. É claro que quando chegar mais próximo da borda, aí você já pega um pincel mais fino para poder não borrar a parte da moldura que a gente pintou, né? Então isso é uma coisa natural que a gente tem essa percepção. Bom, tô pegando com o dedo mesmo a tinta. Então tá aqui, ó. A tinta azul, vou espalhando. E aí eu coloco a tinta branca por cima da azul. Vou formando movimentos ondulados, como se fossem as nuvens. Então, formando as nuvens com o dedo mesmo. Dá um efeito bem legal. Ó, vou pegar aqui mais um pouquinho de azul, para vocês verem, ó. Vou fazer aqui. Aqui eu coloco o azul, espalho, em cima daquele branco, ó, limpo o dedo, né? O dedo aqui é o pincel na hora, no caso. Agora eu pego o branco, ó, e vou formando os detalhezinhos. Olha que bacana que vai ficando o efeito. Vai dando um efeito bem parecido com nuvem mesmo. Eu gosto muito de trabalhar assim, diretamente sentindo a tinta, usando o dedo, principalmente para fazer esse efeito de nuvem. Eu acho que fica bem legal. Um pouquinho de vermelho também fica interessante. Agora deixa eu ver onde que eu vou colocar. Pode ser lá em cima, pode ser aqui mais para baixo ou pelo meio, né? Eu vou fazer uns pinguinhos aqui, outro por aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então, limpo o dedo e agora vou com o branco para suavizar isso daí. Ó, muito forte, vai tirando o excesso. Vem com o branco. Olha só, aí já vai dando aquele efeito da coloração que fica no céu. Aquele céu rosado, né? Um céu bem interessante que a gente vê. Acho que dá pra ver daí, isso. Olha só, que eu vou espalhar um pouco. E vou pegar o branco novamente. Vou dar esse efeito. Mesma coisa aqui onde eu fiz essas manchas. Não precisa ter medo, manchou, vem com o branco por cima, que vai dar certo. Ó. Assim a gente vai ganhando essa coloração bonita no céu. Aí você passa o branco, quando você vê que tá bom, você para.
dá uma paradinha, né? Aqui e acolá. Dá um efeito assim, ó. Marca o dedo, ó. Fica um efeito legal também. Sempre tem como corrigir. Não tem essa de ficar com medo, não, porque sempre tem como corrigir. Agora eu vou fazer o mar aqui, ó. Então, marca a linha horizontal, essa linha reta, né? Horizontal. Aqui estou espalhando um pouco de azul com o branco. O mesmo azul que eu coloquei lá em cima no céu. Porém, eu vou colocar um azul diferente para dar um destaque também. Aqui eu vou pegar um outro tom. Vocês vão vendo o tom que vocês têm aí disponível de tinta e vai usando, fazendo o teste. Não precisa comprar só um tom de azul. Azul é cor primária, então é bom você ter mais que um tom de azul, mais que um tom de amarelo, de vermelho. São cores primárias, né? A gente formar outras cores é bom ter mais que um tom. Vai trabalhando os tons diferentes. Aqui eu marco bem essa linha de fundo aí do horizonte, né? Que aí ela vai destacando. Aqui a tinta de tecido tem aquelas bolinhas que formam, né? As películas. A gente vai tirando. Bom, aí aqui eu vou trabalhar uma vegetação. Então não preciso me preocupar muito ali. Aqui eu vou deixar o mar aparecendo. Então vamos ver como é que vai ficar. Aqui eu estou batendo verde escuro sobre um verde mais claro. Então você sempre faz uma tonalidade diferente da outra que você fez o fundo para dar o destaque. Eu usei primeiro o verde pistache e depois o verde oliva, mas você pode escolher o tom de verde que você achar que fica bom. Aqui essa cor que eu estou usando é o amêndoa. Tem várias cores, tem o caramelo que é bem parecido. Tem o amarelo ocre também que dá para fazer esse caminho. Aqui eu posso misturar com um pouco de branco também e clareando. Posso deixar uma parte mais clara, outra mais escura. Passou o branco, volta a passar a cor que você estava usando anteriormente por cima. E aí vai dando o tom que a gente precisa mais claro. A mesma coisa para escurecer. Você passa uma cor mais escura, no caso aqui seria um marrom, um sépia, uma cor mais escura. Põe a outra cor novamente que está usando anteriormente e ele vai dar uma escurecida. Aqui não tem segredo, né? Só colocar tinta no pincel chato. Esse aqui é a numeração 4, pode ser numeração 6, depende do tamanho do trabalho que você está fazendo. Você vai ver a necessidade de mudar de pincel. Faz o risco
puxa para baixo. Você vai virando o pincel assim, assim, conforme você vê que fica melhor. Assim você puxa maior quantidade e virando ele na vertical assim, pezinho, puxa em menor quantidade. Faz a pontinha, né? Tudo isso é experiência que você vai tendo conforme você vai manipulando, mexendo, trocando a posição. Aqui. Aqui já é bom trocar de pincel. Para deixar mais fino essas galhas. Aqui eu vou usando primeiro o amarelo e depois eu vou usar o vermelho. E vai batendo com cuidado, com bastante cuidado para não preencher demais e não tampar o céu lá no fundo. Porque às vezes a gente coloca muito, muito e quando vai ver tampou lá atrás. E aí não dá um efeito bonito, porque o trabalho que você fez no fundo precisa aparecer também. Eu gosto sempre de colocar a mesma cor que eu uso na árvore, colocar um pouco embaixo para poder fazer com que fique as folhas caidinhas, né, no gramado. E aí, dependendo da cor que você for usar em cima, você coloca um pouco embaixo também. Depois que terminar de pintar e secar tudo, aí você pode passar um verniz da sua preferência. Eu gostei muito do resultado, espero que você tenha aprendido. Muito obrigada por chegar até aqui e até o próximo trabalho.